Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente fazer uma análise do primeiro episódio de Coração de Ferro, que acabou estreando ontem, né, no dia 24 de junho. O episódio saiu às 10 horas da noite, então obviamente eu estou trazendo o vídeo hoje no dia 25 desse primeiro episódio. Foram lançados os 3 primeiros, né, e semana que vem vão lançar os 3 últimos, são 6, totalizando aí 6 episódios. Então vamos analisar cada detalhe, cada referência que nós já temos e o que a gente deve ter conforme, né, a gente vai ter essa série, pelo que a gente viu nesse episódio. Então, vamos começar essa análise já falando do começo do episódio, né? Bom, o episódio já começa ali mostrando um flashback de um passado ali da Riri Williams com a sua melhor amiga Natalie, galera. E naquela conversa das duas, ela fala, né, que ela vai ser maior do que o Tony Stark, né? Mostrando mais uma vez que essa série não é sobre o legado do Tony Stark, sobre ela assumir o legado do Tony Stark. Não, Riri Williams está tendo a sua própria história. Ela não vai assumir legado de ninguém. Ela é a Coração de Ferro. Ela é uma heroína própria, né? E aí ela também fala que vai ser maior que o Steve Jobs, né? Fazendo, obviamente, referência a grandes nomes aí dentro da Marvel e dentro do mundo real, que são, né, muito inteligentes, né? E foram bem-sucedidos com os seus sonhos ali, né? E aí a Natalie fala que o sonho dela, né, é que ela quer ter o Thor e quer pegar no martelo dele, né? Não sabemos que martelo a Natalie falou ali especificamente, né? Mas não sabemos se ela é digna. Brincadeira à parte, né? Mais uma referência ao próprio Thor e o Mjolnir, né? E logo após nós vemos mais um flashback mostrando a Riri em Wakanda, como a gente já havia visto, né? Lá no filme de Wakanda, né? Pra Sempre, Pantera Negra 2, onde a gente viu a Riri ali no seu estágio em Wakanda, né? Com aquele traje vermelho super foda dela que eu amo, né? E logo após isso vemos que ela está vendendo tecnologia e vendendo projetos para pessoas de outras universidades, de outras escolas ali universitárias, né? Já que ela é do MIT e isso não pode ser feito. E por que ela tá fazendo isso? Dinheiro. A gente vê que ela não tem dinheiro e por isso que ela não é a nova Tony Stark, né? Ela só é muito inteligente. Ela não tem bilhões de dólares para poder botar a sua inteligência em prática, né? Por isso ela tá traficando mesmo que a sua tecnologia, e esse aqui já é o pontapé inicial para ela poder encontrar com o capuz, com certeza, né? E mais uma vez é falado sobre o legado do Tony Stark. Ela mesma fala naquela conversa ali que ela tá tendo com a gente durante, né, aquela cena que vai mostrando ela vendendo suas paradas para outras pessoas de outras universidades. Ela fala que ela quer assumir esse legado do Tony Stark, né? Mas ela vai ser melhor ainda, né? Esse é o sonho dela, isso é o que ela quer pra ela. E isso é o que o MIT também quer pra ela, até porque naquela conversa que a gente vê que ela foi expulsa do MIT, né? Nós vemos que, obviamente, ela seria expulsa, até porque o MIT é uma das faculdades mais desejadas, né? Aí por todo mundo, todas as pessoas, né? Então, e ela tem uma bolsa de 100%, né? Por causa da sua inteligência. Então, obviamente, ela seria expulsa por estar vendendo projetos super tecnológicos para outras pessoas. E naquele momento que ela foi expulsa, a própria reitora ali, aquela diretora do MIT, fala com ela, né? Que ela estava ali pelo legado do Tony Stark, então ela está com essa responsabilidade sobre ela, tanto ela sobre si mesma quanto o MIT sobre ela, né? E a gente sabe que isso aqui não é o fim dela no MIT, ela com certeza vai voltar pro MIT em algum momento, né? E vemos ela pegando suas coisas para ir embora do MIT. É nesse momento que nós vemos um traje que ela montou no MIT, galera, e aquele traje branco que nós vimos no trailer, né? E um detalhe também interessante é que muita cena que a gente viu nos 3 ou 2 trailers que nós tivemos aí de Coração de Ferro estão praticamente todas nesse primeiro episódio, tá? Então a gente tem muita coisa que a gente ainda não viu dessa série, né? E esse traje é muito bonito, completamente tecnológico, diferente do traje caseiro que ela tá fazendo no final do episódio, né? Até porque esse traje aqui tá com toda a tecnologia do MIT, mas não acaba indo muito longe, né? A gente vê aquela inteligência artificial do traje, né? Assim como o Tony Stark tinha a Sexta-feira, o Jarvis, né? O Peter tinha a Edith, né? Tinha a Karen também no primeiro filme do Homem-Aranha. Agora aqui nesse traje do MIT tem o Trevor, né? Interessante. E bom, já vemos aquele grupo dos sanguessugas, aquele grupo que trabalha para o capuz, e aquele grupo quando vai chegar para assaltar aquele tipo de casa, aquele tipo de mansão que eles estão assaltando, na sua van tá escrito, né, ali num letreiro, Friendly Neighborhood, né? Na tradução ficou como se fosse ali o seu amigo da vizinhança, né? E isso aqui é claramente uma referência ao Homem-Aranha, não só por causa da série, né, Friendly Neighborhood Spider-Man,
mas também porque o Homem-Aranha é conhecido assim nos quadrinhos e também nos próprios filmes, né? O Friendly Neighborhood. Em inglês é muito mais referência do Homem-Aranha do que em português, porque em português a gente dificilmente chama o Homem-Aranha do seu amigão da vizinhança, né? A gente tem esse letreiro do Homem-Aranha, esse nome do Homem-Aranha, né? Mas a gente não tem esse costume de chamar. Já no americano, né? No inglês, Friendly Neighborhood é praticamente o nome do Homem-Aranha, então é uma referência na van ali, né? E já vemos pela primeira vez aquela equipe do Capuz, galera. Uma equipe ali que com certeza é só pra roubar as coisas, e isso aqui já diz muito sobre o Capuz. Até porque o Capuz nos quadrinhos, né, é literalmente um bandido, né, que vive disso aí, vive de roubar suas coisas. Ele não chega a ter uma equipe dessa forma nos quadrinhos, ele atua sozinho. Mas aqui nós já vemos essa equipe, né, e essa equipe aqui é justamente a equipe que quer a Riri Williams na equipe. Eles querem mandar ali, né, o cara embora, né, o Fúria, querem mandar o Fúria embora, e por isso, naquela cena ali, eles acabam vendo, né, aquele gerente ali do Capuz e o Capuz acabam vendo ali passando com o seu traje, e é o momento que eles olham e falam, a gente precisa dessa menina na equipe, né? E vemos ali um cara gritando no meio da rua que o Thanos é só o começo. Isso aqui é uma referência também clara ao que tá por vir, né? E como a Marvel tá preparando terreno para o Doutor Destino. Até porque realmente, Thanos é só o começo. Se a Guerra Infinita do Thanos e aí o que a gente viu em Guerra Infinita e em Ultimato foi absurdo, e até hoje a gente tem as pessoas falando sobre o blip, né? E sobre os 5 anos que se passaram desaparecidas, é porque isso é só o começo. Então a gente vai ter uma coisa muito maior, que são as incursões, que é o Doutor Destino, né? Que realmente esse cara não está louco. Esse cara que tá falando no meio da rua, ele tá completamente certo, né? E vemos a grande caída de ferro. Aquela caída que a Coração de Ferro, a Riri Williams tem, né? Ela cai lá com o seu traje, desaba, acaba com o traje todo, né? E é justamente com as peças daquele traje ali do MIT branco que ela vai fazer o seu traje caseiro no final do episódio, né? E vemos inclusive já essa questão. Um novo traje, dinheiro e o seu sonho. Ela sai ali pra conversar com o seu amigo Xavier, né? Após ela ir pra casa se encontrar com a sua mãe, né? E tal. Ela tem uma conversa ali com ele naquele pier, naquela praia ali de Chicago, né? Ela tem uma conversa com ele sobre ela fazer um novo traje, é isso que ela quer fazer, ela quer ser uma super-heroína. Ela não liga pro que o MIT tá fazendo com ela, se o MIT expulsou ela de lá, ela não liga. Ela quer o seu traje, ela quer ser uma super-heroína, e pra isso ela precisa de dinheiro, é o que ela mais quer nesse momento, e essa é a pauta carregada até o final do episódio, né? Ela precisa de dinheiro, e é isso que vai fazer ela se juntar ao Capuz, como eu já tinha teorizado nos trailers com vocês, né? E bom, o seu sonho, ela quer ser uma super-heroína. Ela quer dar o legado do Sr. Stark, mas quer ser melhor ainda do que isso, né? E vemos também o seu passado, um pouquinho do seu passado. Após o Xavier deixar ela em casa ali, vemos um mural, né, pichado ali na parede do seu bairro em Chicago, com o rosto do seu padrasto e da sua melhor amiga Natalie, galera. Bom, obviamente, né, o seu padrasto foi morto e a Natalie também. A gente já vê isso acontecendo até aqui nesse próprio episódio ainda. A gente vê ali a Natalie, como que a Natalie e o seu padrasto morreram. Ela chamava ele de pai, então era um apego muito grande. A gente vê a garagem ali do seu padrasto, que é a mesma garagem que a gente viu ela fazendo o seu traje para o Wakanda para sempre, né? Então já tem uma ligação aqui, fora que a ligação deles são muito fortes. E eles acabaram morrendo a tiro, a bala, né? Provavelmente nem eram com eles, mas acabou pegando neles, né? A Natalie e o padrasto dela acabaram morrendo naquela garagem, a gente tem esse flashback, a gente vê o quanto isso abala muito a própria Riri, né? E vemos também a sua armadura de ferro velho. Vemos ela junto com o Xavier indo naquele ferro velho para pegar ali sucatas. E isso aqui é uma clara referência aos quadrinhos, até porque a primeira armadura que a Coração de Ferro faz nos quadrinhos é completamente de sucata. A primeira armadura que ela fez aqui no UCM foi, né, com a ajuda de Wakanda, mas a sua primeira armadura caseira vai ser bem parecida com os quadrinhos, né, feita de lata velha, feito de sucata. E é nesse momento que nós já vemos, né, um pouco mais sobre essa questão de ela ser recrutada para o crime, né? Exatamente. Ela começa a ser recrutada pelo aquele gerente da equipe do Capuz para, né, ó, dinheiro, né? Ela tá querendo dinheiro e eles estão querendo dar dinheiro, né? E por isso dá aquele endereço naquela pizzaria que é onde é o esconderijo do Capuz. A gente vê ela indo lá e vemos aquela cena do elevador que a gente já viu no trailer. Ela provando a sua inteligência naquele elevador, fazendo todas ali aquelas questões e conseguindo passar por aquele teste, né? E obviamente, né, surpreendendo a todo mundo. Ela deve ser contratada para a equipe do Capuz. Ela não aceita de primeira, né? A gente vê essa primeira troca frente a frente do Capuz com a Riri Williams, né? Esse grande embate dos grandes aí heróis e vilões, né? E o próprio Capuz oferece o que ela quer.
o capuz tem a grana, o capuz tem o dinheiro e ela quer o dinheiro. E por isso ela aceita, ela vai fazer isso. Se ela já estava traficando essa tecnologia para estudantes, por que não traficar essa tecnologia para o capuz, que já é um bandido, né? E como eu tava falando, cara, isso aqui se conecta aos quadrinhos porque o capuz é literalmente assim nos quadrinhos. A origem do capuz, que deve ser explicada ainda nessa série, né, é justamente essa. O capuz, ele é, né, um bandido que quando ele vai roubar um estabelecimento, não tem nada no estabelecimento a não ser uma bota e um capuz vermelho. Ele acaba roubando essa bota e esse capuz e acaba colocando. É nesse momento que ele é amaldiçoado, até porque aquela bota e aquele capuz que ele roubou era de um demônio da Marvel, né? Aquele demônio acabou sendo morto numa luta dentro daquele estabelecimento, que a gente não sabe como, mas, né, o capuz acabou roubando e botando aquele negócio. Ele acaba ganhando todos os poderes de magia, mas também acaba sofrendo, né, com a sua pele, que ela acaba sendo desgastada. Como a gente já viu aqui nessa série, né? A gente já viu nesse primeiro episódio o capuz bem fudido, cara. As suas costas ali toda tomada por cicatrizes, por veias pretas, né? Que é a mesma mensagem que a gente tem da própria Wanda quando tava usando magia ali, magia negra do Darkhold, né? Fica com os dedos pretos e ele acaba tendo que fazer suas tatuagens nas costas, né? Pra meio que esconder essas marcas da sua magia sendo usada. Vemos a Riri Williams fazendo pela primeira vez o seu traje caseiro com lata velha igual nos quadrinhos. Muito maneira a cena dela fazendo o seu traje caseiro, mostrando quanto ela é muito inteligente, né? E a gente vendo também essa questão da Natalie, como que isso abala ainda a Riri. Ela bota pra ouvir ali a música do Xavier e ela acaba pensando na Natalie o tempo inteiro. Vem isso na mente dela o tempo inteiro. E é isso que vai fazer justamente a inteligência artificial ser criada, né? Vamos lá, né? A gente vê ela usando essa tecnologia mental, até porque a Riri Williams já construiu armaduras com nanotecnologia. Tanto aquela ali, né, do MIT, quanto a de Wakanda tem, né, conexões mentais com ela, né? E ela tá fazendo isso também com o seu traje caseiro, com a sua armadura caseira, usando ali um tipo de fone, né? Um tipo de ultrassom ali mental. Ela vai fazer essa tecnologia mental passando toda a sua conexão cerebral para a armadura, assim como o Tony Stark já fez. A gente não vê ele fazendo isso no CM, mas ele já fez isso para ter sua nanotecnologia no seu traje, né? E é nesse momento que ela vai criar sua inteligência artificial. E por quê? Que a inteligência artificial que ela cria, né? Aquele holograma é a Natalie, galera. Vamos lá, né? Vamos lá. Primeiro que nos quadrinhos, a Natalie originalmente não é uma melhor amiga oficial da Riri Williams, né? Nos quadrinhos, a Riri Williams cria uma inteligência artificial de holograma, né? Para ser a sua melhor amiga, que no caso é a Natalie de fato. Mas a Natalie não era uma pessoa humana nos quadrinhos. Ela só é aquele holograma artificial da Riri Williams. Ela não existia, né? Como humano, igual a série contou aqui como a sua melhor amiga que acabou morrendo, né? Mas foi muito interessante mostrar que como ela tá pensando até agora na Natalie, é isso que faz a inteligência artificial ser criada, né? Nos quadrinhos, inclusive, a Natalie aparece pela primeira vez após o Tony Stark reviver, porque nos quadrinhos, né, a Coração de Ferro tem um apoio muito grande do Tony Stark holograma, porque nesse momento dos quadrinhos o Tony Stark acabou morrendo, né, e ele deixou um holograma para a Riri Williams, diferente dos filmes. Nos filmes ele deixa aquele holograma dele para, né, a sua filha, a Morgan Stark, né? Nos quadrinhos ele deixa para a Riri Williams, e após ele voltar à vida, não precisa mais do seu holograma com a Riri. E aí é que a Riri cria a sua inteligência artificial de holograma, que é a Natalie, né? Aqui a série adaptou diferente, né? Ela tendo uma melhor amiga que morreu e virando a Natalie. Ficou muito melhor até nos quadrinhos, até do que nos quadrinhos, né? Eu achei melhor do que nos quadrinhos. Gostei muito desse episódio e tô empolgado pra ver o segundo e o terceiro. Comenta o que vocês acharam desse primeiro episódio, do vídeo. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!